Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou ao meu coração. E eu creio que o Senhor irá falar com você também de uma maneira poderosa. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Vai passar Mateus, Marcos. Logo após você vai encontrar o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Todos acharam? Vamos ler o verso 13 a seguir. E depois nós vamos saltar alguns versículos, que é para abreviar a leitura. Lucas 24, verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impelidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Agora vamos ler o verso 25, do mesmo capítulo aí 24, verso 25. Então lhe disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrando na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. O texto que nós lemos fala de uma passagem aonde, após a ressurreição de Jesus, após a sua crucificação e ressurreição, 2 dos discípulos estavam voltando para uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus tinha sido crucificado e agora tinha sido sepultado. E acredito eu, ali no domingo, eles estavam voltando tristes. A Bíblia diz que eles estavam entristecidos, comentando: Jesus morreu. Nós esperava que ele fosse o rei dos judeus. Nós esperava que ele fosse salvar o povo judeu, porque eles esperavam Jesus como um rei político. Eles achavam que o governo de Jesus era um governo político. E Jesus é muito mais do que um governo político. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, amém? Jesus não governa só na política, Jesus governa sobre todas as coisas. Só que Jesus havia sido morto e eles ainda não haviam visto Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz que eles dois estão caminhando de volta para sua casa. Há alguns estudiosos dizem que era um homem e uma mulher, um casal.
Não podemos afirmar isso, mas tudo indica que era um casal. 2 discípulos de Jesus. E eles estavam voltando. Jesus, no caminho que eles estavam voltando, apareceu. E eles não reconheceram Jesus. A Bíblia diz que parece que os seus olhos estavam como fechados, tapados. Eles não o reconheceram. E Jesus perguntou a ele: por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão tristes? E eles disseram: você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Está todo mundo sabendo da morte de Jesus. E foram explicando para Jesus. E Jesus chama eles de nécios, de tolos. E Jesus então começa a explicar as Escrituras. E mesmo Jesus ensinando no caminho que eles estavam indo, explicando a respeito dele mesmo, Jesus, eles não entenderam. Quando chegou na porta da casa deles, isso já estava à tarde, acredito eu que na boca da noite, ali por volta das 5h30, 6 horas da tarde, Jesus fez menção que iria passar direto. E eles constrangeram Jesus, disse: não vai embora não, está tarde, é noite, e fica aqui com a gente. E Jesus então entrou, e a Bíblia diz que na mesa, quando eles sentaram, a Bíblia diz que Jesus partiu o pão, e no partir do pão, os olhos deles se abriram. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ouça, querido, o que eu quero que você entenda. A Bíblia diz que o Deus desse mundo, Deus com D minúsculo, o diabo, ele cegou o entendimento. O diabo trabalha para que as pessoas não entendam. A Bíblia não diz que o diabo cegou as vistas, não, cegou o entendimento. A Bíblia diz que eles viram Jesus, mas é como se não tivesse visto. Eles estavam ouvindo Jesus, mas é como se não estivesse entendendo. E a Bíblia diz que o diabo ele trabalha para roubar das pessoas o entendimento. Jesus contou uma parábola de um semeador que saiu a semear, e uma das sementes que caiu à beira do caminho, e veio as aves e roubaram aquela semente, comeram aquela semente. Jesus disse que é o diabo. O diabo vem e rouba a palavra, para quê? Para que as pessoas não tenham entendimento. É tudo que o diabo quer, que você não entenda. E é tudo que Deus quer, que abra o seu entendimento. É tudo que Deus quer, que nós venhamos ter entendimento do porquê e o para que as coisas acontecem. O porquê das coisas dele. Deus não quer que você faça nada. Deus não quer que eu faça nada sem entendimento. Você não pode fazer nada sem a revelação, sem o entendimento de Deus. Porque muitas pessoas, quando fazem as coisas para Deus sem entendimento, elas se frustram. Esses discípulos estão frustrados. Esses discípulos estão decepcionados, e decepcionados com Jesus, decepcionados com o plano de Deus. E quantas pessoas se decepcionam na caminhada da fé com Jesus, com o plano de Deus, porque elas esperavam uma coisa e aconteceu outra. Eles esperavam que Jesus não fosse morrer, porque Jesus ressuscitava os mortos, e eles imaginavam: a morte nunca vai vencer esse cara. Esse cara é Deus, e de fato era Deus. Ele nunca vai morrer. Só que eles não entendiam o propósito de Jesus, mesmo Jesus falando para eles que era necessário que ele morresse pelos nossos pecados, pela raça humana. Mas Jesus disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quantos me compreendem? Eles não entenderam, não estavam tendo entendimento do propósito, do plano de Deus, e se frustraram. Se você não tiver entendimento, querido, ouça isso aqui: se você não tiver entendimento do propósito de Deus na sua vida, você vai se frustrar. Se frustrar com a igreja, se frustrar com Jesus, se frustrar no seu chamado. Eles só entenderam até a cruz. Depois da cruz, não tiveram mais entendimento. Eles só entenderam até a salvação, que Jesus era o Salvador.
Mas após a salvação eles não entenderam. E é tanto que depois da crucificação eles vão embora. E tem muita gente que está achando que Jesus vai vir para salvar a igreja. Jesus não vai vir para salvar a igreja. Jesus não está voltando para salvar a igreja. Jesus está voltando para reunir os salvos. Eu posso ouvir um amém? Diga comigo, diga: Jesus está voltando para reunir os salvos. Jesus não está voltando para salvar a igreja. Ah, Jesus vai salvar a igreja. Não. Jesus está voltando para reunir os salvos. Agora, para que Jesus está voltando para reunir os salvos? Para estabelecer o governo dele sobre toda a terra. Amém? Para reinar por toda a eternidade. E eu, como igreja, preciso entender isso. Porque senão eu vou ficar esperando Jesus voltar para me salvar. Ah, Jesus está voltando, ele vai me salvar. Não, eu já sou salvo. Agora ele vai reunir os salvos para estabelecer o seu governo. Porque é isso que Deus quer. Que nós, como igreja, governe sobre toda a terra. Não sobre pessoas. O homem não tem que governar, não é outro homem, mas é as coisas. É que todas as coisas estejam sujeitas a nós. Deus disse: governe toda a terra. E tem muita gente que só entende até a salvação. Deus quer me salvar. Amém. Tem muita gente que só entende até a cruz. Até a cruz ela tem um entendimento de Jesus, do plano de Deus. Mas após que ela é salva, após a salvação, aí por ela não ter um entendimento do plano de Deus, que é ela estabelecer o governo de Deus nessa terra, que ela ser um instrumento de Deus, um agente de Deus, para governar, ela se sente frustrada, ela se frustra, porque ela vai entender: Deus me salvou, e agora? Para quê? E as coisas não melhoram, as coisas não estão sendo do meu jeito, e ela não entende que Deus estabeleceu ela, mesmo diante de crise, de dificuldade, para governar e não ser governado. Porque você entra na igreja e você é salvo, e parece que os problemas aumentam, e parece que as dificuldades aumentam, e parece que as lutas aumentam, e muitas vezes bate a frustração. Tem gente que diz: vou sair da igreja, porque eu fui para a igreja receber Jesus, mas as coisas piorou. Só que ela não entendeu que realmente é assim, porque Deus quer que ela entenda o propósito dela nessa terra. O propósito de Deus na sua vida é que você governe sobre todas as coisas. Não que você seja mais governado por causa de uma dívida que rouba o seu sono, uma dívida que governa as suas emoções, um problema financeiro, sentimental, um problema de saúde que te governa. Não. Quando Deus me salvou, é para eu ser governo sobre a minha vida e governo sobre circunstâncias que acontecem comigo, não para eu me frustrar. E tudo que Deus quer é que você abra o seu entendimento. Eles não entenderam, e é tudo que o diabo quer, é que você esteja na igreja e não entenda o plano de Deus na sua vida, ou o propósito de Deus na sua vida. Jesus não te chamou só para ser salvo. Ele tem algo maior. Ele tem algo grande para fazer na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Não deixe o diabo tampar o seu entendimento. Descubra quem você é em Deus. Você não é uma pessoa derrotada. Você não é uma pessoa fracassada. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para viver essa vida de amarração. Você é filho. Você é filha. Você precisa abrir seu entendimento. Saber que Deus é contigo. Saber que o Deus que você serve, Ele é maior. Posso ouvir um amém? Diga comigo, diga: o Deus que eu sirvo, Ele é maior. Maior que o quê, bicho? Maior que a crise, maior que o problema, maior que a dificuldade. Agora, qual é o problema? É a falta de entendimento. É seguir Jesus sem entender. Seguir Jesus sem entendimento. Fazer as coisas para Deus sem entendimento. E nós precisamos entender, buscar de Deus a revelação. Deus me revela. Deus abre a minha mente. Deus abre o meu entendimento.
para que eu não venha me frustrar, para que eu não venha me entristecer, para que eu não venha abandonar a minha fé. A maioria das pessoas que abandonaram a fé, que retrocederam, é porque não tiveram entendimento do plano de Deus, não tiveram entendimento do propósito de Deus. Esses 2 discípulos estão voltando e voltando entristecidos. Só que agora, para Jesus abrir o entendimento deles, Jesus não repete a cruz. Jesus não volta para a cruz. Jesus não voltou para a cruz. Pelo contrário, agora a Bíblia vai nos mostrar que Jesus tem com eles um momento de comunhão, um momento de mesa. Amém? Diga comigo, diga a mesa. A comunhão abre o meu entendimento. Sabe por que a necessidade de congregar? Porque é mesa, porque é comunhão. Vocês lembram que antes da cruz Jesus teve uma mesa com eles, a Santa Ceia? E eles não entenderam, não tiveram o discernimento. Jesus morre e após a morte de Jesus, Jesus tem um encontro com eles de novo. Só que agora, Jesus não repete a cruz, Jesus repete o quê? A mesa. Porque a mesa é o quê? Comunhão. É nessa comunhão da Santa Ceia que o meu entendimento se abre. Puxa, estou no caminho errado. Puxa, estou retrocedendo no meu chamado. É nesse momento de comunhão, quando eu venho para a igreja, que o meu coração queima, que a palavra dele faz sentido para a minha vida. E tudo que o diabo quer roubar de nós é o que? É a comunhão, é o congregar. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas não querem mais ter mesa. As pessoas querem se isolar em casa, sozinha, né? Não é, eu cultuo a Deus em casa, cultuo em qualquer lugar. Mas é necessário ter a comunhão, porque é na comunhão que o nosso entendimento se abre. É no momento de comunhão aqui que o entendimento abre. Você diz, puxa, o irmão falou uma palavra que os meus olhos se abriram. Eu nunca tinha visto dessa maneira. Eu nunca tinha entendido dessa maneira. Então a importância da gente ter comunhão. E comunhão não somente com aqueles que são da mesma fé. Ah, eu não vou na igreja porque tem um inimigo lá. Tem uma pessoa lá que eu não gosto. Sabe o que Davi disse? Prepara uma mesa para mim na presença dos meus. O que os inimigos vão fazer na mesa? O que o inimigo vai fazer na mesa? Davi estava dizendo, eu vou servir os meus inimigos. Sabe o que a Bíblia diz? Se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá ele de beber e ajuntarás brasa viva na cabeça dele. Ele não vai entender. Está na mesa comigo, está comendo comigo, está sendo servido por mim. Estou juntando brasa na cabeça dele. E os olhos dele, o entendimento dele vai se abrir. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Para quê? Para que o entendimento deles se abram. Para que os olhos deles se abram. Que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Sua luta não é contra o seu irmão da igreja. A sua luta não é contra o líder de departamento. A sua luta não é contra os obreiros, missionário, pastor. A nossa luta é espiritual contra potestades, principados e governadores das trevas. Então nosso entendimento se abre quando a gente se une, quando a gente senta na mesa. E nós precisamos ter um entendimento do pós-cruz. Após a cruz, eles não tiveram entendimento. Só tiveram entendimento até a cruz, que é o que? Salvação. A cruz é o plano de Deus para nos salvar. A morte de Jesus Cristo. Agora o pós-cruz não é mais salvação, é comunhão, é governo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele estabeleceu o seu governo. E esse governo vai perdurar por toda a eternidade, amém? Ele governa sobre a morte, Ele governa sobre o inferno. E Ele vai vir trazer o seu governo sobre a terra. Vai trazer um novo céus e uma nova terra. E destruir aqueles que fazem o mal na terra. Agora eu preciso entender. Porque senão eu vou para a igreja, porque Jesus tem que me salvar. Jesus já me salvou. Agora eu tenho que estabelecer o governo de Deus na minha vida.
E o governo de Deus fala de chamado. O governo de Deus fala de uma missão. Porque eu não quero ser só um salvo, eu quero fazer parte do reino. Vocês lembram do ladrão da cruz? Tinha dois. E um, quando estavam morrendo ali com Jesus, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu? Aonde? No teu reino. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Reino não, meu filho. Reino não é para todo mundo. Salvação é para todos. Agora o reino não. O cara não fez nada de bom. O cara não fez nada para o reino de Deus. Mas ele se arrependeu. Ele teve a oportunidade de ser salvo. Agora, governar com Cristo, Jesus não deu a ele esse direito. Jesus disse: você vai estar comigo no paraíso. Agora o reino, ele pediu para entrar, ele foi sabido, foi ou não foi? Eu quero governar com você, Jesus. Foi um monte de coisa errada nessa vida. Deu sorte que na hora que ele estava morrendo se arrependeu. Que o outro do lado dele não se arrependeu, falou: não, eu quero governar com você, Jesus. Não, eu vou te salvar. Em outras palavras, como Jesus diz, eu vou te salvar porque você se arrependeu. Eu vou te salvar porque você me reconheceu como rei. Eu vou te salvar porque você se voltou para mim. Mas governar não. Aí tem crente que está na igreja: eu quero ser salvo. O ladrão da cruz queria governar. E tem crente que está fazendo a obra de Deus, a missão de Deus, só quer ser salvo. Não, Ele nos chamou, Ele te chamou para fazer parte do governo dEle, amém? Para reinar. Jesus, eu quero fazer parte do teu governo, do teu reino. Eu não quero ser só salvo. Então eu preciso funcionar no reino de Deus. Eu preciso funcionar na obra de Deus. Vai vir frustração? Vai. Vai vir decepção? Vai. As coisas não vão acontecer como eu quero? Vão acontecer como eu não quero. Mas eu vou me frustrar? Saber de um eu não quero mais nem saber. Não. Volta para o chamado. Volta para onde você nunca deveria ter saído, do seu chamado, da missão, do propósito dele. Quando o entendimento deles se abriram, a Bíblia diz que eles voltaram para estar junto com os discípulos, voltaram para estar reunidos, voltaram para o chamado, voltaram para aquilo que Deus havia escolhido eles, amém? A minha oração é que Deus abra o nosso entendimento. Se você está frustrado, se você está decepcionado com a obra de Deus, com a igreja, se você está decepcionado com o Evangelho, com Jesus Cristo, entenda, o plano de Deus é maior na sua vida. Não deixe essa frustração, essa revolta, não deixe a decepção fazer você retroceder daquilo que Deus te chamou. Não deixe com que uma circunstância faça com que você retroceda. Não abandone. Volta para aquilo que Deus te chamou. Volta para o seu chamado. Volta a funcionar na obra de Deus. Porque tem hora que quando a gente se frustra, aí você fala assim: eu vou para a igreja, mas não quero mais nem saber negócio do departamento. Quantas pessoas me procuram? Falam: pastor, eu quero voltar para a igreja. Falou, aí eu já digo para a pessoa: glória a Deus, é bom que Deus vai te usar aqui na obra. Não, pastor, não, pastor, eu só quero congregar. Só quero ser, é como se ela estivesse dizendo em outras palavras: eu só quero ser salvo. Não, meu irmão, o ladrão da cruz queria o reino. O reino é para você. Porque se você tiver um entendimento só até a cruz é salvação. Mas o pós-cruz, após a cruz de Cristo, nosso entendimento precisa se abrir. Após a morte de Jesus, é governo. Ele quer que você governe. Adão e Eva, quando eles comeram, os olhos deles se abriram, mas abriram para o mal. E eles perderam o governo. Agora, esses dois discípulos, na mesa, eles também comeram. Mas eles comeram do pão que Jesus deu. E o pão abriu o entendimento deles para voltar para o chamado. Para voltar para ser governo de Deus. Para ser instrumento de Deus nessa terra. E quando eu falo governo, eu estou dizendo de você governar situações. É ser um instrumento
nas mãos de Deus, a ser um instrumento na obra dele. Jesus não está vindo salvar a igreja, Jesus está vindo reunir os salvos, para que os salvos governem sobre a terra. Se fosse só para te salvar, Jesus já tinha te matado, ou já tinha permitido que a morte te alcançasse. Mas se você está vivo, tanto esse livramento que Deus te deu, é porque Ele quer que você seja um instrumento do governo dEle nessa terra, amém? Que você faça parte do reino dEle. Então eu não posso voltar para onde eu voltei, só para fazer parte, para ser salvo, não. É dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, me usa, deixa Deus te usar, meu irmão. Abra o seu entendimento. A obra que Deus tem através da sua vida é grande. O que Deus vai fazer através da sua vida é grande. Tem pessoas precisando ser alcançadas através da sua pregação, através do seu evangelismo, através do seu testemunho, através da missão, do departamento, daquilo que Deus confiou a você. Então Jesus está dizendo: volta para o chamado, volta para a obra, volta para fazer aquilo que você estava fazendo, e Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida, amém? Meu Deus está abrindo o nosso entendimento. Deus está abrindo o nosso entendimento aqui nessa manhã. Você estava pensando que só ia ser salvo, e Deus me trouxe aqui para dizer: não é só salvação que eu tenho contigo, eu tenho muito mais do que salvação. Jesus está dizendo: honestos, porque você está preocupado. Vocês não conhecem as Escrituras? Você não ouviu falar de Jesus, que Ele te escolheu, que Ele te chamou para uma grande obra? E nós precisamos nos render ao chamado de Jesus, dizer: Jesus, abre o meu entendimento, abre o entendimento para a obra que o Senhor tem na minha vida. Não deixe nada, meu irmão, nenhuma decepção, nenhuma tristeza, nenhuma frustração fazer você retroceder do seu chamado, amém? O nosso entendimento após a cruz é governo. Jesus te chamou para governar, diga amém por isso. Jesus te chamou para governar. Ele quer que você governe com Ele. Não queira ser só um salvo, queira ser um agente do reino de Deus. Alguém que anuncia o reino de Deus, alguém que faz parte do reino de Deus. Ele nos escolheu para fazer parte do seu reino. E a minha oração nessa manhã é que o seu entendimento se abra. Ah, meu Deus, eu vou sair dessa igreja, fulano que eu não gosto, vem congregar aqui. Acontece isso, não acontece? Lá no mundo você tem tantas encrencas, e volta para Jesus, você é salvo. Falou, oh, glória a Deus. Daqui a pouco aquela pessoa que você não gostava vem congregar na mesma igreja. Aí você fala: não, vou sair dessa igreja. Sair dessa igreja, pô, não, é mesa. Prepara uma mesa na presença dos meus. A mesa, Jesus botou a mesa aqui, e os seus inimigos veio. E agora você vai fazer o que? Você vai servir, você vai dar pão, você vai dar água, você vai dar alimento. A pessoa vai: não estou entendendo. Essa pessoa não gostava de mim lá, essa pessoa me odiava, eu também não gosto dela. E aqui na igreja ela está me tratando tão bem. Ela está preocupada com a minha alma, ela está preocupada com a minha casa, com a minha salvação. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e a mesa vai abrir o entendimento. Mesa fala de comunhão. Não se isole, não fuja da comunhão, não fuja dos relacionamentos, não fuja da missão, porque é no momento de comunhão que os olhos se abrem. É no momento que você está na mesa que muitas coisas vão fazer sentido. É no momento que você se une que muitas coisas vão destravar na sua vida, amém? E eu quero orar a Deus, para que Deus abra o seu entendimento. E eu queria convidar você a ficar de pé, por gentileza. Talvez você não entendeu a obra que Deus tem na sua vida. Fique de pé, feche os teus olhos. Deus não te trouxe aqui só para ser salvo. Deus te trouxe aqui com uma missão. E o Senhor está ministrando o nosso coração, para a gente voltar para o chamado, voltar a funcionar. Eu sei que as frustrações, eu sei que as decepções foram grandes.
Eu sei que talvez as suas expectativas não foram preenchidas e você não entendeu. Mas Jesus me trouxe aqui para poder partir esse pão, que é a palavra dele, com você. E dizer: olha, enquanto você está aqui, o seu coração queima. O seu coração queima por ser um instrumento na obra de Deus. O seu coração queima por ganhar almas. O seu coração queima por fazer algo por essa cidade. E o Senhor está nos chamando para voltar ao chamado, ao propósito dele. O Senhor quer que você entenda muito mais do que salvação. Ele quer que você governe sobre o problema, governe sobre a crise, sobre a dificuldade. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, eu oro nessa manhã, meu Pai, para que o Senhor possa abrir o entendimento da tua igreja. Abra o nosso entendimento, Senhor. Não permita, meu Deus, que venhamos retroceder no chamado. Não permita que venhamos parar, meu Pai, porque a missão da igreja, meu Pai, é revelar a tua glória. A missão da igreja, meu Pai, é se movimentar em prol do teu reino, meu Pai. Ó Deus, nós oramos para que como igreja nós venhamos cumprir o teu propósito nessa terra. Ó Deus, eu oro por pessoas aqui que têm chamado, meu Pai, que foram escolhidas pelo Senhor, que têm vocação, mas de alguma maneira o entendimento foi bloqueado. O Senhor está com ela e é como se os olhos dela não vissem o Senhor, meu Pai. Ó Deus, eu oro nesta manhã para que o Senhor abra o entendimento do teu filho, da tua filha no chamado, Pai. Aqueles que disseram: não, eu não vou mais, eu não vou fazer. Ó Deus, nessa manhã mostra a obra que o Senhor tem através da vida do teu filho, da tua filha. Pai, eu oro, meu Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento nessa manhã. Ó Deus, que possamos ir, ó Deus, após a cruz, ó Deus, estabelecendo o teu governo sobre essa terra, meu Pai. Ó Deus, nós oramos para que toda cegueira espiritual, nós oramos para que todo bloqueio no entendimento deste homem, desta mulher, em relação ao teu propósito, o teu plano na vida dele ou dela, seja cancelado. Pai, nos levante como igreja do Senhor nessa terra, Pai. Ó Deus, nós dizemos sim ao teu chamado. Nos usa, meu Pai, que todo bloqueio, que tudo aquilo que impede, meu Pai, de nós sermos um instrumento na tua obra, seja cancelado. Deus, eu declaro um novo tempo na vida deste homem. Eu declaro um novo tempo na vida dessa mulher. Um tempo de entendimento, um tempo de olhos abertos, meu Pai. Ó Deus, eu oro também, pedindo ao Senhor, abençoe os teus filhos. Leve todos para a sua casa, guardados, protegidos. Dê um domingo de paz e nos traga a noite para estarmos aqui cultuando o Senhor, em nome de Jesus. E os que crêem, diz amém. 6h30, os guerreiros da oração, e à noite o culto da Sagrada Família, amém? Volta para sua casa, com o seu entendimento aberto, que Jesus tem uma grande obra através da sua vida. Deus abençoe, querido, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.